Paz do Senhor, meus irmãos, mais um vídeo aqui no nosso canal ID. E antes de começar o vídeo, já peço para os irmãos se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, que sempre quando tiver vídeo por aqui, ele vai mandar notificação a você. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero deixar hoje para os irmãos se encontra em Marcos, mas através dessa palavra eu quero relatar um testemunho de cura, que Deus me curou. Todos sabem que eu perdi meu pai, vai fazer 3 meses agora, amanhã na verdade, dia 22, sábado, vai fazer 3 meses. E antes de relatar tudo, eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos 1:40, e diz assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. E Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Que lindo! Jesus é lindo. Então, meus irmãos, como no vídeo anterior desse vídeo, eu tinha gravado sobre o falecimento do meu pai. E depois que o meu pai faleceu, eu não sei os dias exatos, se foi 2 semanas depois, ou foi menos do que isso. Só sei que depois da morte do meu pai, passou alguns dias e eu descobri que eu estou grávida. Sim, no momento mais difícil na minha vida, que foi o luto, que é a morte do meu pai, Deus me deu um presente mais lindo da minha vida. E sim, foi no momento mais de dor. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele cuida tão bem de nós e eu posso ver o cuidado de Deus através disso. Mesmo sendo um serzinho ainda tão pequeno, já está cuidando de mim. E então fui fazer a primeira ultra, né? Tá até aqui. A primeira foi pelo SUS, a segunda foi paga. E quando eu fui fazer a primeira ultra, tudo, uau, foi incrível. Deus é incrível, misericórdia. Então, ela mostrou todas as imagens certinhas, assim, como eles fazem, né? Eu sou nova nessa área, então. Só que, depois ele ter falado que tava tudo bem, já tava ali formadinho, tava o feto já formadinho ali, tá mais formado agora. Mas, só que teve um pequeno... Ele falou que eu tinha um hematoma. Charlotte, o que é o hematoma? Eles chamam de descolamento ovular ou acúmulo de sangue. Era tipo um acúmulo de sangue, o meu era 25%. Mas mesmo assim, se não fosse cuidado, poderia aumentar e gerar algo. Então a gente já fica com aquela coisa, ai, misericórdia. Mas ele falou assim, não é pra te sair aqui desesperada e ir lá procurar um médico, não. Tu marca e ela vai falar de 1, 2 semanas, 2 semanas depois, pra fazer o ultrassom de novo. Daí tá, eu vim pra casa. A gente sente, a gente fica, ainda mais que eu que sou mãe de primeira viagem, com certeza é muito triste mesmo. Então eu cheguei em casa e comecei a orar para Deus. E comecei a pedir a cura para o Senhor Jesus. Esse leproso também foi na fonte, que foi Jesus. Ele pediu assim, Senhor, se o Senhor quiser, ele tinha fé. Porque ele sabia que Jesus podia curar. E por isso que ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que eu serei curado. E qual foi a resposta de Jesus? Ele ficou com pena dele. Jesus disse, sim, eu quero, você está curado. E naquele mesmo instante ele foi curado, aquelas lepras desapareceu tudo.
Então eu comecei a orar o Senhor pedindo a cura. Mas teve alguns dias que passou que eu não orei mais para cura. Sério, Charlotte? Sim, eu não orei mais para cura. Eu comecei a agradecer pela cura. Sim, comecei a agradecer pela cura. Apesar de ser tão difícil aqui dentro, a minha guerra não era aqui fora. A minha guerra era aqui dentro. Porque é muita coisa que vem, a gente tem que combater com a fé, confiança em Cristo. Então, eu comecei a falar, Senhor, eu vou crer que eu já estou curada. E eu falava isso, Senhor. E eu sei que eu sou uma menina de pequena fé, eu sei que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Uou, muita coisa extraordinária. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E então, eu tive que ficar em repouso. Eu fiquei em repouso durante 1 mês e 1 semana. É difícil. Só quem espera sabe quão difícil e é demorado. Demora muito mais esperar, não é verdade? Até quando tá numa fila, alguma coisa, tem que esperar ali, demora bem mais. Aí meu esposo, agradeço a Deus pela vida do meu esposo, ele fez comida, almoço, janta, limpou a casa. E depois de 1 mês e 3 dias, eu fui fazer um novo ultrassom. E esse foi no particular. E eu me lembro quando eu perguntei assim pra médica se tinha cura por esse hematoma. Se tinha cura, tem. Pra Deus nada é impossível. Não tem, se não tinha um remédio pra isso. Ela falou que não. Eu disse assim, e ainda eu falei pra ela assim, oração. Oração. Meus irmãos, oração. E eu aprendi uma coisa, que é necessário ter fé. Pra Deus operar um milagre, é necessário ter fé. Então, eu fui fazer a segunda ultrassom, que está aqui. E ela mostrou tudo certinho, ele ou ela, tudo certinho. E deu até de ver o narizinho. Olha aqui o narizinho, que coisa linda, Deus é perfeito. E quando chegou na parte que eu queria saber do hematoma, ela mostrou pra mim assim, ali na televisãozinha que apareceu, ela assim, tá vendo esse aqui? Tá tudo coladinho, não tem nada aqui. Eu disse, glória a Deus. E já fui, e obrigado Jesus pela cura. Deus é maravilhoso e Deus me curou. E, é tão incrível, irmão. Nossa, Deus é incrível e é necessário ter fé. É como aquela mulher do fluxo de sangue. É uma história bem conhecida, mas é podemos aprender com ela, com a atitude dela que foi com fé. Ela ouviu falar de Jesus. Então o que ela botou na cabeça dela? Se eu apenas tocar a veste de Jesus, eu ficarei curada. Não foi que ela pensou, a fé dela. Ela tinha certeza. Se tocar no manto de Jesus, ela ficaria curada. Ela tinha fé. Então o que aconteceu? Quando ela tocou na orla de Jesus, o que aconteceu? Ela sentiu de estar curada da sua doença. E olha que lindo. E olha que Jesus fala para ela no final. Filha, a tua fé te curou. Ela foi curada porque teve fé. Fé naquele que tudo pode. Irmãos, é necessário ter fé. Para Deus operar algo, um milagre, é necessário ter fé. Claro que tem a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. E aquela mulher foi curada porque ela teve fé. É necessário ter fé. Quando o cego Bartimeu, que todo mundo conhece como cego de Jericó,
ele também ouviu aquela multidão e viu que era Jesus. Não viu, porque ele era cego. Ele ouviu que era Jesus que ia passar. Ele começou a gritar dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão falava: para, fica quieto. Aí não, ele não vou perder essa oportunidade não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha o que Jesus fez. Ele parou aquela multidão. Epa, Então trouxeram o cego. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: que eu torne a ver, que eu volte a ver. E sabe o que Jesus falou para ele? Vá, porque a tua fé te curou. E ele foi curado e voltou a ver, porque ele teve o quê? Fé. Irmãos, a fé é tão importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que chegam perto dele têm que crer que ele existe, que ele é tão bom, tão misericordioso, e recompensam aqueles que o buscam. Deus é maravilhoso, irmãos, porque no momento mais difícil da minha vida, não que hoje não doa, porque tem dias que é muito difícil, mas Deus, ele cuida tão bem da gente em cada detalhe, seja pequeno ou grande. Eu posso ver os cuidados de Deus e através disso eu posso ver o amor dele. Deus é incrível e eu jamais imaginei que seria no momento mais difícil da minha vida que Deus ia trazer um presente tão lindo, que é uma vida dentro de mim. Deus é incrível. Irmãos, e eu quero deixar esse testemunho e dizer, grave bem isso, é necessário ter fé, meus irmãos. Se você diz assim, Shot, eu tenho uma fé tão pequena, não tem importância. Porque mesmo se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode crescer. Ela pode crescer. E não duvidar no seu coração. Irmãos, existe um medo. Eu sei que existe um medo, eu também tive isso. Insegurança. Mas a gente tem que botar fé e confiança em Deus. Eu também tive medo. Eu também tive insegurança. Que esses pensamentos vêm como um turbilhão assim. Mas só que a gente tem que falar assim, eu vou confiar em Deus. Eu sei que Ele vai cuidar. Eu vou confiar em Deus. Eu vou ter fé em Deus. Eu vou ouvir somente a voz de Jesus. Eu não quero ouvir outras vozes a não ser só de Jesus. A voz de Jesus, meus irmãos, sempre vai ser de ânimo, de consolo, encorajamento, sim, de exortação também, porque como um pai corrige o filho, assim o Senhor também corrige aqueles que o amam. Sim, meus irmãos. E essa é a palavra e o testemunho que eu quero deixar hoje para os irmãos. É necessário ter fé. E eu quero deixar uma frase de uma mulher de Deus que é Joyce Meyer, e ela diz assim, ó, quando o medo bater em sua porta, atenda com a fé. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E não se esqueça, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos?